exatamente para incentivar pessoas mais que está por sede, hora que eles têm um suspeita de crime sexual. A maioria das vezes é próprio pessoas pensando mas se está fazendo bem, isso acaba por prejudicar a investigação criminal. Por exemplo, imagina uma pessoa, a sua filha chega, a foi agredida, a primeira coisa que está fazendo é a sua filha banho antes de levar para a esquadra, por exemplo. E que ela é basicamente destruir vestígios e que pessoas está fazendo. Mantenha, mocinhos, senhores, é tudo bem-vindo ali na canal para mais um número de podcast Junto no Pod. Hoje nós trazemos um convidado ali de Cumbem, ali de Somada, para falar um bocadinho de sua profissão, de sua vida e daquilo que está fazendo. Então, não vai gostar de para mesa de conversa. E antes de mais, não se inscreve no canal para não estar perdendo nenhuma outra publicação a seguir aqui. Não vai. Sim, mano, nós não tem ali nossa convidada, que chama Cleonice, ali de Cumbem. E não começa para fazer que ele mantenha suavemente assim. Cleonice, mora que você está? Tudo tranquila? Sandreto. Graças a Deus. Muito bem-vinda ali na nossa entrevista, no nosso podcast. Obrigada. E nos está conta boa por trazendo que a sabedoria, que os pensamentos, aquilo que você tem vivenciado, a experiência de vida. Sobretudo para direcionar para nós jovens, entende? Então, para nós jovens, para a nossa comunidade, para pessoas também que estão olhando, estão acompanhando e que têm estado a olhar nosso trabalho também na internet. E Cleonice nos sabe meio de uma área especial, de uma área que se calhar na Cabo Verde nunca muito está habituado a ouvir falar dele. E gostaria de ter a oportunidade de falar um bocadinho de vós. Quem é que é Cleonice? E você quer para a comunidade sabe? Primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar ali no nosso podcast. Cleonice é um jovem, nascido e criado na Somada, meu filho de Somada, de Cumbem. É uma pessoa que desde sempre projeta um futuro, projeta uma área que incrível para a minha vida e um projeto e bate a luta de que unem-se a gosto. A mim nasci na Somada, estudo no Liceu Amílcar Cabral, depois me veio para Portugal fazer a licenciatura, depois acabo de fazer mestrado lá e regresso para o sempre meu objetivo foi dar um contributo para o país. E para isso, escolho uma área que acho que dá a maior contribuição possível para o país, que é uma área que tem poucas pessoas formadas nele e também uma área que gosta. E qual que foi aquele percurso que você fez, mais ou menos, os estudos? E... estuda 12º no Liceu Amílcar Cabral, depois surge uma oportunidade de ganhar uma bolsa de mérito, e fazer a licenciatura na Portugal. Inicialmente em numa cidade, um Poriflora, que tinha ninguém naquela cidade, uma cidade afastado de Lisboa, aqui no Poriflora, que não tem a maior parte de família. Então, eu fui para uma cidade completamente que nunca tinha ninguém. E quando a gente chega lá, e ainda bem que acha pessoas de comunidade cabo-verdiana que estava lá, estudava também, e que dão o suporte. Então, depois de 3 anos naquela cidade, foi tão desafiador estudar lá, para o máximo fanhoso, me com bolsa de mérito máximo. Não sabia, nas bolsas é que cobre tudo despesas que não tem nos estudos. Então, tive que fazer teu esforço, trabalho teu, que tem férias e tudo mais, trabalhar em várias áreas, para poder conseguir alcançar aquele objetivo, para começar a focar mesmo na alcançar aquele objetivo. E depois, mais desafiador ainda foi para mim, aquele bolsa para completar a licenciatura. Então, eu queria fazer um mestrado para especificar a área e no momento em que eu podia tinha bolsa para aquela área. E foi desafiador sair basicamente de uma cidade, bem outra cidade, um clima completamente diferente. Cidade de Porto? Porto. Okay. E também a única que tinha ninguém. Foi mesmo uma risca e ainda bem que arrisca para modo bem também com tinha desafios que não está pensando a maior parte dos estudantes que vivem fora, longe de família, mas vivencia aqueles desafios ali. Mas pessoas incríveis passam no caminho. Tem uma senhora que vive com durante aqueles anos que estive na Porto e que durante na minha caminhada. E foi isso que
com o seu esforço, não consigo concluir o mestrado e um regressa para Cabo Verde. E Como o Buca fica da mês? em primeiro lugar, esse não falou. E sempre, desde o início, minha ideia foi regressa para a minha terra. Não só para me dar contributo para a terra, mas para a minha família. E minha família é uma coisa que ainda considero importante. E minha mãe, meus irmãos, tudo está ali. Então, eu assim, por que minha só vive longe desse, me pode viver perto desse? E ainda acredito, mas às vezes as pessoas têm aquela ilusão de viver na fora. Não, vamos com bem. Pessoas questionam para mim aqui bem. E me sabe para mim aqui mesmo, para mim, líquido da gente bem. Líquido da gente sabe, líquido da gente feliz. E portanto, não tive que escolher entre ser um país europeu de ilusão ou bem estar perto da minha família, nem pequeno país, digamos assim. E depois que me também foi o desafio para mim de aquela área que me faz inicialmente que tinha um enquadramento na Cabo Verde. Como era uma pessoa só que está a fazer aquela área, então que tinha uma instituição que pode fazer, não está candidata, não entra, não começa a fazer aquele trabalho. Então, faz 2 anos de estágio e um emprego tchau também. Não, mas primeiro plano, qualquer área que me forma para morrer, né? Não sim. Não especifica aquela área. Vamos fazer licenciatura na Ciências Biomédicas e depois vamos fazer mestrado na Medicina Legal. Na Medicina Legal, na Posto. E engraçado se pessoas têm noção, uma área que Medicina Legal ali na Cabo Verde funciona por uma área que tem pouco pessoas mesmo na área. Nesse momento não tem só um médico legista. E já é reconhecido como médico legista, que foi aquela pessoa que empreende a maior parte, digamos assim, de área de medicina legal. Para morrer, estive 2 anos com no estágio. E pessoas criticando, algumas pessoas que dizem, para morrer, você está trabalhando de graça, sendo que podia você trabalhava fora e tudo mais. Mas foi o paciente e acredita mas sabe coisas melhores para frente. Então, e por isso nunca dizem que eu falei, não sabem. Na verdade, tive um momento que regressa para Portugal, mas não estou na volta para morrer, nunca fica sabe. Então, de boa. Já não estou na regressa. E ainda bem que hoje já de trabalho na área. E com implementação recente de um Instituto de Medicina Legal ali na Cabo Verde, então já não precisa ter mais avanço naquela área ali na Cabo Verde, graças a Deus. Mas e o que é Medicina Legal em si? Explicando um pouquinho como é, se calhar nunca sabe direito o que é Medicina Legal. A Medicina Legal não pode falar, é uma área dentro de medicina, uma especificidade dentro de medicina, que usa aqueles conhecimentos médicos, aqueles conhecimentos técnicos e científicos, biológicos, para esclarecer questões de justiça. Ou seja, a mim normalmente a quem define medicina legal é como se fosse um casamento entre medicina com o direito. Então, você usa aqueles conhecimentos médicos, você aplica na direito. Um exemplo, por exemplo, uma das coisas que nós vamos fazer dentro da área de medicina legal é fazer autópsias médico-legais, que basicamente não usa aquele conhecimento médico para não determinar, por exemplo, a causa de uma morte. E determinando a causa de uma morte, não consegue resolver questões judiciais, não consegue auxiliar, por exemplo, na investigação criminal. Hora que não chega num caso que não é assim, não, que a pessoa ali, se calhar, foi um suicídio ou um homicídio, ou que não consegue diferenciar, obviamente que não está a ter um papel importante naquela investigação criminal. Então, ele é só única pouca coisa que não está fazendo dentro da medicina legal. Depois não tem uma área também que é tão sensível dentro da área de medicina legal, que é casos de agressões sexuais. Nós não acolhemos vítimas de agressões sexuais, onde não está tentando alguns vestígios que te levam a comprovar se houve ou não aquele crime. Então ali também é um passo importante, por exemplo, para não esclarecer um caso de justiça. Mas, por exemplo, na Cabo Verde, não sei uma tecnologia que está tão avançado, sobretudo para ajudar-nos naquelas experiências lá. E mora que nós temos estado a lidar com aquele desafio lá, para nós cair naquele recolha de dados e análise de dados. Atualmente não está trabalhando em colaboração com a Polícia Judiciária, não é? Para modo atualmente nunca tem um instituto ainda completo, digamos assim, ainda não tem alguns serviços funcionais. Por exemplo, naquela parte de crimes sexuais,
não está fazendo, não está aquela parte, digamos, dentro daquela parte médica, aquela parte anatômica, digamos assim, e normalmente depois que as tecnologia, que as máquinas, que as coisas que dá a fazer, que as análises, já ainda se dá ser feito na polícia judiciária, mas e tem dado seu resultado e esse trabalho em conjunto e tem conseguido alcançar o objetivo principal, mas não te almeja, não tem estado almeja que daqui a pouco tempo nós também temos nossos equipamentos para não poder fazer aqueles exames lá. Mas agora, o modo que você sente, ou seja, o modo que você sente, naqueles primeiros contactos que você teve com aquelas vítimas e o modo que foi aquela experiência, às vezes você questiona coragem para fazer uma análise de um óbito, de um cadáver, por exemplo. Por acaso a mim desde sempre gostava de área de medicina, né? E tinha pessoas que pensam assim, vamos aqui buscar para medicina. Só que tinha uma parte de medicina que não sabia, mas não conseguia dar a coisa. Aquela parte de hoje as pessoas sofrem com dor e pessoas têm que dar uma notícia a um familiar, o parente já morre, ou seja, aquela parte não sabia mesmo parte que ninguém gostava dentro de medicina. Então, você quem opta para fazer uma área que não lida com as coisas de medicina, nós vamos fazer uma autópsia como se não só fazendo cirurgia, digamos assim. E lida com aquela parte de medicina, de anatomia, de conche nos interiores, digamos assim, anatômico, e que tem que lidar com aquela parte de onde as pessoas com dor e aquela parte mais emocional. Aquela parte mais emocional. Então, e para mim foi até espantosamente, foi tranquilo quando fazia minha primeira intervenção, assim, que insistiu uma autópsia, que tive que dar auxílio na autópsia. Então foi até tranquilo, assim, pode falar assim. Mas obviamente que no início nunca tinha aquela mesma tranquilidade que hoje tem, né? Então, foi tranquilo. Mas normalmente os trabalhos, você trabalha mais só naquela área ou tem outra área que você atua também? Atualmente ainda trabalho como perito lá no Instituto de Medicina Legal, onde está fazendo exames periciais, mas também auxilia na realização de autópsias. Mas também trabalho como docente no Instituto de Ciências Jurídicas e como regente de disciplina de medicina forense para minhas de criminologia e direito. E tem sido uma experiência lá com juventude? Por acaso, minha profissão de sonho sempre foi ser professora. E só que América. Não, por isso que inflama. Nunca que foi medicina e que foi medicina que foi a profissão de sonho. Só que, o que acontece? Quando termina e sabe que a pessoa se formava na educação, só educação e ficava desempregada. E me pensa nela assim, como podia fazer um curso. Quem tinha opção de trabalhar noutra coisa, mas que ainda podia dar aula. Então, quem até ficava restrito a só a educação. Então, por isso, eu falei assim, ok, a mim tem que dar aula. Agora, chamou quem está fazendo para dar aula. E na verdade, começa na docência, antes começa como perito e tem sido uma experiência espetacular. Para mim, docência é aquela área que ainda sinto mesmo realizada, principalmente a hora que os alunos como uma licença é uma profissão gratificante. Principalmente é o que eu professora, não quer ser uma avó quem criou, ou não quer fazer uma área, ou seja, aqui você consegue hoje ser uma referência para os alunos, é uma coisa espetacular. Agora, na Cabo Verde, modo que você avalia aquele espaço de medicina legal? Você acha que a medicina legal já está bem implantado ou tem algo mais a fazer? Sempre tem algo mais a fazer. Meu flow, nós nesse momento nós estamos na fase inicial de instituto, né? E Simbori Flow desde 2016, aquele projeto ele estava em mente para ser implementar um instituto. E nós temos poucos países de África que têm um Instituto Nacional de Medicina Legal. Tem muitos países que ainda pensam assim, mas esses mais desenvolvidos que nós podemos ter. Mas que tem. Foi um
luta de pessoal ligado à área, principalmente daquele médico legista, doutora Ineida, e que foi uma luta para agora não ter um instituto de medicina legal e não tem muita coisa ainda para frente. Há dias, por exemplo, foi, digamos que foi o lançamento da primeira pedra, para modo já é difícil já ser feito, mas foi um lançamento para início de nosso espaço definitivo, que é o único que não estava tendo já o nosso Instituto Cultura Valências que não se pretende. Exatamente. Já você tem um ganho cada vez mais assim. Antes, se calhar, ninguém que te vira falar de medicina legal, mas eu acho que não tem sala de fazer formação, atividades ligadas à medicina legal e pessoas só te conhecem mais que lá. Não, é importante como ali, isso aí, às vezes pessoas passam por aquelas violências e tudo, aquelas agressões, né? Então, esta recorre talvez à justiça ou à polícia, mas nem sempre resultado daquele ato. Ou seja, uma coisa falou, eu poderia fazer queixa, mas aquele agente policial poderia fazer aquela intervenção, mas as que recorre à medicina legal resolve aquele ato aconteceu ou não. Agora, não quer saber até que ponto ali mais para fora, lá para aí já é outra coisa. Ali mais para o interior, não quer saber até que ponto que está aplicado aquela medicina legal lá. Por exemplo, identifica um caso de agressão sexual ou um caso de agressão física, para falar se aquela pessoa foi agredida ou não. Então, olha, você, mas mesmo, por exemplo, tem pessoas que podem e insinuam uma agressão e vai fazer queixa simplesmente para incriminar alguém. Então, até que ponto que a polícia está conseguindo falar, aquela agressão ela foi boa que fazer na cabeça para um mas sofre, simplesmente para incriminar um outro alguém. Ou então, tem pessoas que sofrem agressão também, mas depois falam, não, mas se calhar aquilo é que nada seria muito grave. Agora que apresenta aqui as lesões externas, assim, que são visíveis. Normalmente, sempre que pessoas fazem queixa, e pessoas que têm noção, você pensa, não, é polícia só polícia que intervém, mas normalmente é assim. A hora que a pessoa faz uma queixa, e já agora, aproveita essa oportunidade, vamos falar, qualquer indícios de crimes sexuais, é importante fazer queixa, ok? Nesse momento, não tem sala de desenvolver algumas campanhas de sensibilização naquela área lá. Você também divulga uns panfletos e que não faz, exatamente para incentivar pessoas mais que está procede a hora que eles têm uma suspeita de crime sexual. Para às vezes é próprio pessoas pensando mas está fazendo bem, isso acaba por prejudicar a investigação criminal. Por exemplo, imagina uma pessoa, a sua filha chega, fala, foi agredida, a primeira coisa que está fazendo é a sua filha banho antes de levar para a esquadra, por exemplo. E que ela é basicamente destruir vestígios e que pessoas está fazendo. Então, cada banho, ele deixa tudo cima exatamente isso e dirige o mais rapidamente possível para fazer uma queixa. Normalmente, ao que fazer o que ele queixa, a polícia também requisitando sempre, naqueles casos de crimes sexuais, mesmo que foi só tentativa ou que houve nem o ato em si, que digamos assim, normalmente essa passa para nós, sempre essa passa para nós. Ok? E essa passa para nós não estamos a fazer aquela avaliação, obviamente que nem sempre, ou seja, a maior parte do tempo até nem nunca está achando indícios, como assim, às vezes pessoas a destruir vestígios, e nunca está achando indícios, às vezes é que tem aquele contacto direto, não é? É só abuso, não está a falar abuso sexual, então nunca está conseguindo achar que realmente aquele indício físico que está mostrando. Mas não, nunca pode basear também só no indício físico. Por isso também não tem nosso serviço de psicologia forense, que é onde, depois que a vítima passa na nós peritos, que já não avaliasse, não tem encaminhar para aquele. Se nunca se consegue achar, por exemplo, um veredito, mas foi, não tem encaminhar para um psicólogo forense, aquele psicólogo que está aí faz. Ele também avalia a veracidade daquela coisa que a criança se conta. Okay. Ele é um especialista na área de psicologia que trabalha assim, todos os sinais, será que aquela pessoa se conta a verdade, realmente foi isso que acontece, então não tem tudo aquela área lá, é que só analisa hoje, ok, não tem lesões, eu sofro. Não, pode ter lesões e eu sofro. E é suficiente. Exibicionismo, por exemplo, é um crime sexual. Não, nunca te deixa vestir. Exatamente.
Aquele que questões que, por exemplo, sociedade casal. A maioria de mim já convive com muitas pessoas e intensidade estou obtendo, pessoas tá fala de agressões sexuais, de tentativas de agressões sexuais, mas poucas pessoas estão com a justiça para aquela. Aquele é o problema. E às vezes que ela é um mal para aquele próprio vítima, para a não pensa assim, não, é que a chica de ter relação sexual com ele, então é que é grave. Mas não, criança às vezes fica por trauma para a vida inteira. E a hora que nós nunca pensa se nunca faz denúncia, nunca se ajuda nos filhos, ou que é que for, nós criança, a maior parte é criança, né? Para a maioria não está falando assim, não, está esquecido. Mas, por exemplo, só para dar a título de exemplo, teve um estudo que foi feito por reclusos e vítimas e agressores sexuais. E naquele estudo, coisa que comprova, a maior parte daqueles agressores foi vítima de crime sexual na infância. E coisa que não está pensando, rapazes que até sofrem agressão sexual. Está sofrendo sim. E na sociedade ainda tem um tabu em relação a rapazes que sofrem agressão sexual e, portanto, que está denunciado. Mas, coisa, você está cria um potencial agressor na vida adulta. Então, está pensando nosso papel, quantos pais, tios, educadores e professores, tudo, mas tem que apostar na denúncia e está informado. E aquilo que nós apostamos ultimamente, que aposta informa a população como que se lida com esses casos lá. Exatamente. Como eu sei, muita gente tem receio, tem medo até de... Tabu. Sim, tabu. E medo de coisa que pessoas estão falando. Como nós não estamos, se calhar, se não fazer queixa de certas pessoas, muitas pessoas também julgando como não fazer queixa de alguém. Então, e naqueles casos que me conche, você fala, não, fazer queixa daquele caso, vai queixa. Mas não, que está queixa para morrer, senão não está criando inimizade na família, aquilo. E depois ela não sai, mas dentro de casa não tem pais que até violam filhos, não tem padrinhos que até não tem tudo. E aquilo é quem queria realçar também. Às vezes a agressor é aquela pessoa mais próximo que criança tem, que às vezes até pensa assim, não, ele é se protetor. Mas não tem o caso em que é pai, em que é padrasto, em que é madrasta, ou seja, pessoas próximas. A maior parte de casos de agressão intrafamiliar, dentro de família. Okay? E aquilo é que não tem que ter um cuidado para não saber quem é que nos filhos está lidando com ele. E para não conversa, para não ter tempo de qualidade, que não está achando uma coisa que só falta na nossa sociedade, que é conversa com o nosso filho, sabe assim, o dia que vai hoje, coisa que acontece na escola, coisa que acontece, às vezes a criança está triste do nada, não está falando, está na birra, é malcriação, às vezes nunca sabe coisa que a criança vivencia, por exemplo, na escola, que leva a ter aquela alteração de comportamento lá. E só para alerta, tem alguns sinais, por exemplo, que normalmente podem indicar e uma pessoa se deve ser vítima, que é, imagina que era uma criança que era eufórica, que era alegre, brinca, do nada e teve uma alteração de comportamento, e fica triste, e fica mais acanhado, e na casa, que está própria com ninguém, ou por exemplo, está fuge de tal alguém. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma boa relação com ele, fica fugir de estar junto com aquela pessoa. Uma criança que antes na escola era tão dedicado e tinha bons notas, do nada se nota cai. E perde de apetite, fica a comer. Ou seja, tudo aqueles sinais que está dando alerta. Pode até ser crime sexual, mas está dando um alerta, mas pode ser que ela. Então não tem que estar atento. Não tem que estar atento a aqueles sinais. Não. Exatamente. E sobretudo também, de vez em quando, se calhar fazer uma vistoria mesmo a nível sexual da criança. Às vezes a criança chega a certa idade e não está falando, vai tomar banho. Então nós nunca estamos a ver aquela criança tomar banho, nunca está de ouvir o órgão sexual de criança, se está mexido ou não. Então é tão importante para pais saberem, mas de vez em quando é bom falar com crianças, que é bom visitar crianças e de ouvir o modo que ele está e fazer aquela análise lá na casa. Mas Catura ninguém vai fazer. Catura quer dizer, a maioria não faz. Não tem um que não te chama semáforo, que é basicamente alerta criança, onde que é deve tocar e onde que é deve tocar. Então que ela acha, mas não tem que ter aquele tabu que não tem, ele é menino, nunca pode falar de que as coisas lá com. Mas se nunca fala de que as coisas lá com, mas que tá sabe, mas um adulto que pode tocar nessa parte íntima, ele sim que pode tocar, adulto que pode ter um beijo na boca, que as coisas lá, para não bater alerta e criança relativamente aquela. Exato. E agora nós está trabalhando nisso, que vai para escolas
fazer pequenas palestras e divulga aquele panfleto também que já não tem pronto, que é sobre isso, que é sobre aquele tema ali. Exato. Mas além de violação sexual de menores, também não tem violação de maiores, né? Claro, Porque então. VBG. BBG, não está lida também com com o BBG. Exatamente. E se calhar dentro de medicina legal, não só trabalha também com aquele... Com o BBG. Com o VBG. Uhum. E normalmente casos de VBG que já teve queixa, não é? Sempre não está lida com isso. E o que não está nota, é que às vezes, aquele ciclo, quando não sai uma violência doméstica, é aquele ciclo. Então, a pessoa na altura está a fazer queixa, não é? Está instruindo o processo e depois está mandando para nós para fazer aquela avaliação física e psicológica, não é? E ao que chega lá, está... E como se já teve aquela fase de conquistamento outra vez, então pessoas conseguem ficar a falar, nunca tem nada, nunca te ensinaram, nunca se te sente nada. Ou seja, isso acaba para desistir daquele... Isso que eu consegui ter queixa, para morrer e VBG é um crime público, já que eu consegui ter queixa. Mas já, na avaliação, eu não também isso que está flow. Esse que está flow, coisa que passa, a boca tá conseguiu fazer um relatório exatamente coisa que passa para morrer e eles desistem. E aquela coisa lá é... Claro que eu também julgo para morrer. E são pessoas que sabem vivenciar, que sabem como que se está sentindo, ou que se torna, que se consegue sair daquele ciclo. E normalmente ainda tenta sempre falar com as pessoas lá, a nível de mostrar-se para morrer. Com a experiência de casos que não tem. Mas aquilo é um ciclo, mas também desde que sai, mas continua. E nós não sabemos qual que é o fim daquele ciclo. Não sabe a coisa que está culmina. E já tem seu ato que está servindo de exemplo, mas nunca está aprendendo. E nesse momento você está desenvolvendo um trabalho no Instituto que é exatamente sobre feminicídio. Que é fazer um estudo para hoje, a coisa que tem sido a maior causa, a maior motivação para o feminicídio e para tentar hoje a criar medidas preventivas também para aquela. Agora, tem uma questão que às vezes casais, ainda fala mais a nível de casais, né? Ou mesmo se calhar membros de mesmo casa que sofrem violência, como ali aquele VBG, que é só marido, mulher, marido. Então, tem aquele ponto que o Butaflã, onde que passa de um simples ato ou de uma simples ação para um ato de violência. Então, pessoas às vezes têm dificuldade de identificar quando é que pode tomar um ato de violência, por exemplo, agressão verbal. Então, por exemplo, ali já discute com a minha mulher e já manda algumas palavras e fazer alguns insultos. Então, logicamente, aquela coisa ali é uma violência. É violência, sim. É uma violência. Só que, na nossa comunidade, nós não temos direito de insultar aquele outro alguém e depois nós não temos aquele coisa canagem. Agora, só que aquele insulto verbal é doentio e prejudica a pessoa. É mais difícil. Exatamente, é muito mais difícil para morrer, acaba com a pessoa interiormente. E depois, por mesmo passa também para aquela agressão física, que só depois daquela agressão física que a pessoa já hoje já está quase a perder forma, que está conseguindo recorrer à justiça, e vai fazer uma queixa, por exemplo. Então, ele esquece, mas aquela agressão física já é uma violência, já é um VBG. Aqui é deve, recorre a forças maiores para ajudar, se ele está conseguir resolver a situação por si só. Mas só que tem aquela questão que você está falando de aquele ciclo. Então, que a pessoa está sofre VBG, mas está continua lá. E sobretudo mulheres têm aquela coisa que está falando, se o homem está servindo direito, ninguém está bem fazer queixa dele. Como se mesmo fazer queixa dele, gosta de já não está se para e depois ninguém dá bem. Sim, isso é aquela dependência. Sim, é aquela dependência emocional. Então, muitas pessoas estão vivendo aquela dependência emocional que te deixa recorrer à justiça, que te deixa fazer queixa, como eles prejudica aquele outro. Isso quer dizer que a pessoa só ama e os outros mais que vocês podem cabeça. Sim. Tem show, sim. Tem show de que a situação lá. Mas para nunca prolongar mais do que isso, não também fala um bocadinho mais de aquela questão de conciliação entre aquele fé e aquela atividade profissional. Modo que Cleonice está conseguindo conciliar a vida profissional. Bom, isso aí é uma pessoa religiosa, né? Então, e naquele aspecto, né, tem pessoas que têm essas profissões, têm essas atividades profissionais, mas as que conseguem conciliar com suas vidas de fé ou vida de enquanto crente.
Ok. Então, onde que Cleonice está aquele conciliação, ou seja, de que maneira que Cleonice está conseguindo fazer aquela conciliação de coisas lá? Como de, se calhar, por servir de exemplo para outras pessoas que estão falando, não, nunca está conseguindo ir à igreja, nunca está conseguindo rezar, nunca está conseguindo meditar, porque nunca tem tempo, nunca tem disponibilidade para aquilo. E depois, eu posso falar um bocadinho também de aquela força, de aquela espiritualidade, aquela oração, aquela meditação também para trazer. A mim, primeiramente, acho a falta de tempo é tão relativo. Não pode fazer tempo. Se não quer uma coisa, não está giro, não sabe para que tudo coisa cabe naquele tempo que não tem. Há dias até antes de comentar, eu assim, podia tinha mais que 24 horas. Mas, infelizmente, não sabe o que eu te refiro, podia tinha mais que 24 horas. Mas, nós não tem que ter capacidade de, hoje, a coisa que é bom para nós, que é prioridade na nossa vida, coisa que nós não queremos, para não poder gerir tudo e para não deixar tudo caber na nossa vida. E me fez para mim uma coisa que durante na minha caminhada para morrer, ainda penso, mas se quer a fé, mas podia, em alguns momentos da minha trajetória, me descair um bocadinho. E me lembra quando, por exemplo, fica teu tempo sem entrar na vida profissional e fica a falar assim, Deus, é tudo coisa que me faz para chegar ali, vamos olhar e às vezes até chega e questiona essas coisas lá. Mas me tinha feito durante eu, não o que você está vivencia agora, não o que você está conseguindo construir agora, é graças à minha fé. E me encapou em nenhum momento, deixa aqui, coisa que pode chegar ali, para que eu consiga, mas deixa aquela força que pode chegar ali, para deixar ele para trás. E às vezes, por exemplo, eu falo ok, nem sempre que eu estou para ir missa, ou, por exemplo, às vezes aqui em missão, às vezes nunca estou conseguindo ir, mas isso que está impedindo, de, por exemplo, de orar todo dia, ou de falar com Deus todo dia, e de na atitudes manifesta a minha fé. Amor, e às vezes as pessoas falam, não, é só para a igreja, nunca estava à igreja, nunca religiosa, porque tem fé. Mesmo por acaso não estou à igreja sempre que ainda pode, mas nunca está aquela que define fé de ninguém. E me grato todo dia e que tem um dia que nunca te agradece para tudo e para a existência de Deus na minha vida, para morrer sem ele, nunca te consigo dar força para um caminho e para fazer tudo coisa que Deus. Minha profissão que te impedindo de que ela, mim mesmo, me pensa, minha profissão, mas acabam para minhas atitudes juro ao próximo, para morrer. A mim tenta sempre mas ainda fundo tenta sempre, olha que tem uma vítima que fala com ele e deixa ele desanima. Às vezes não tem uma vítima que não te acompanha, não te cria aquele e sempre não tem que criar aquela empatia na verdade com pessoas. E então é uma minha profissão, mas se manifesta de certa forma, minha fé para morrer, se dá justiça, por exemplo, uma família. Não se perceber não se entende. Onde tem aquele nível afetivo, aquele nível de amor, você entende? Como de religião e fé, aquela religião pura mesmo, aquela religião que é amor. É aquela que, assim, é aquela, não sabe religião, religião X, aquele outro. E não se fala religião mesmo no sentido de religião, fé, amor. Fé, aquele amor, então. Como se vai tanto para aquela religião que está flow doutrinária e que a religião que leva aquele separatismo, que está religião tal, aquela outra religião tal, aquela outra tem religião. Então é aquele que está conta é aquele vivência de fé. Então quer dizer que Cleonice mesmo tem aquele espiritualidade, aquele sensibilidade amoroso, aquele amor que a escritura está falando dele, né? Bem apurado, né? Isso é um processo, normalmente então todo dia tenta levar aquela minha espiritualidade ali e me cria num ambiente em que tem fé e sempre minha mãe é uma pessoa religiosa também, então me cria naquele ambiente ali, continua naquele ambiente ali e por mim mesmo hoje é aquele eu que está fazendo certo. Que está fazendo certo. Que está fazendo certo. Exatamente.
Coisa mais que não pode perguntar para isso. Claro que é nossa curiosidade. Só para ver, tchau. Não. Nem por isso. Começa para perguntar sobre uma questão direta mesmo sobre mulheres cabo-verdianas. Sim. Mulheres cabo-verdianas. E a mim queria como mulher cabo-verdiana tinha batalhadora. Então, e a voltas de mulheres tinha batalhadoras. Então, e ainda queria uma mulher cabo-verdiana tinha batalhadoras, tinha determinadas. E apesar de muitas vezes nós é sensível até demais, e que ela que às vezes não está sujeita a muitas coisas que nunca devia sujeitar. E apesar, às vezes ainda fica um bocadinho decepcionada com dizer que mulher cabo-verdiana se torna, mas ainda acredita mais naquela essência, mas ainda está na mulher cabo-verdiana. Onde é lugar da mulher? Não, onde que ele quer. Aquele quer frase feita, digamos assim. Sim, aquele feita, exatamente. Mas onde que lugar de mulher... A mim tá concorda plenamente com aquela frase. A modo de... Até não se está debatendo aquela coisa de, às vezes, igualdade de gênero. Ninguém acha que nós é igual com homem. Aquela coisa de igualdade de gênero, acho que é mais equidade de gênero, não igualdade. Nunca pode falar nós é igual com o homem, nós é igual com o homem. Tem coisas, não, tem coisas que nós é mais sensível na fase, tem coisas que o homem é mais sensível na fase. A mim pode, sim, pode pregar um prego na parede, mas não sei, o homem está fazendo com mais experiência do que mim. E então nunca pode fazer aquela coisa de igualdade de gênero, mas não tem que ser também consciente, mas nós não pode ser aquele que não crescer. Machismo. A sociedade cabo-verdiana é machista. Que ela é uma coisa que acho que resta dúvida, mas a sociedade é machista e por isso que não tem casos de BBG, não tem casos de feminicídio. Para modo aquele machismo lá, manter também uma coisa que está enraizado mesmo na nossa cultura e que é fácil de entrar. Mas não tenta educar nós, desde pequenote, não tenta educar nós crianças para aquele machismo lá, pelo menos diminuir, se acaba para diminuir. E feminismo? Também. Tem também feminismo ali, principalmente nos últimos tempos tem aumentado muito aquela coisa de feminismo ali, para aquela coisa de luta para a igualdade de gênero. E nunca sei. Já não entende. E o que é que Cleonista tem de falar sobre família? A minha família para mim é tudo. E se me falou no início da entrevista, me foi motivo de estar ali, foi minha família. E então, família para mim, sou Deus, frente à família, digamos assim. E família para mim é que só aquele de sangue. E família, não pode falar, família é aquele que eu irmão de sangue. Não, família para mim é que só aquele que é de sangue. Para mim, a mim, enquanto um cidadão na Portugal, construo em família. E aquela senhora que me falou, para mim é minha avó, e que tem o mesmo sangue que mim, nem nunca mesmo nacionalidade, nem nunca mesmo geração. Ele para mim é um avô, e a família também. E para mim, família é tudo. E tem família de sangue que às vezes nem é tanto conceito de família, de que cima, às vezes uns amigos, uns pessoas que têm na ouvida. Felicidade. Dizer que é felicidade. É difícil definir felicidade. Felicidade eu acho que é uma coisa que está xinte, porque está conseguindo falar dele. É uma coisa que está xinte. Então, para definir felicidade é complicado, é um estar, é um bem-estar. E pode até que é um estar completo, realizado, mas é um estar, é um bem-estar, digamos assim. Que sei, na verdade, aquela palavra ninguém está conseguindo definir. E provavelmente para morrer, que ele é muito xinte, porque está conseguindo falar. E o que é liberdade? Liberdade de ser livre. Liberdade para mim é pode estar, pode ser e pode estar
Mas, claro que tem libertinagem, tem liberdade. Exato. Também é capaz de estar. É que aquela coisa de fazer tudo aquilo que deu na cabeça, para morrer. Não está vivendo na sociedade, nunca pode fazer tudo aquilo que está na cabeça, mas pode ser aquele que bobo é. Pode ser aquele que bobo é, tem aquele. Como ainda fosse? É que basicamente aquelas. Tem possibilidade de ser aquele que bobo é, de mostrar aquele que bobo é, de estar e cima botar que sair, de pode fazer aquilo que você faz. O que é fé? Fé já é um. É que não tem entender. Fé é a mesma coisa que felicidade. Fé é um. É um acreditar. É um acreditar, mesmo se você tem nada palpável para falar assim, não. Já não é que ela não sabe que ela usa. Mas fé é uma coisa. É um acreditar. Você pode falar abstrato. É um acreditar. Sem não ainda falou. Sem provas. Sim, sem prova, sem provas científicas que se habituaram a buscar. Você acredita mesmo, sem boja mesmo, sem botar nenhuma prova que te falou, e você acredita plenamente naquela coisa. E eu acreditar. Primeiro, acredita na boa mesmo. Também, obviamente, acreditar no sentido. Ele é que te começa. Sim, obviamente. Você acredita na boa cabeça, você acredita na mais nada. Se calhar nem é Deus. Uhum. Deus está dentro de você. Sim, obviamente. E já agora, quem é que é Deus? Por favor. Quem que é Deus para mim? Quem é que é Deus, ou dizer que é Deus, ou. Não importa, Deus, pronto. Deus para mim é amor. Deus para mim é aquele que a mim para mim Deus a mim acho que aquela palavra ali que mais Deus é amor para mim, é um superior, é um onipotente, misericórdia, um pai e criador. É algo que nunca fez algo, nenhum ser, nem para morrer, nunca conseguir. Deus é um pai, bom que Deus é com a mãe. Pode ser uma mãe também. Pode ser. Deus é que acho que é um. Nunca foi um ser, nunca foi um algo para morrer, algo que vou. Deus é indefinível. Sim, exatamente isso. Nunca pude definir Deus. É indefinível, aquela que você falou. A minha fé é amor para morrer, mas não é aquela que se definição, mas para morrer. É amor para morrer, para não estar ali tudo, para não criar isso, pode ser com amor. E Deus é tudo. Deus é tudo. Mas tudo para Deus. Claro. Ok. Mais uma perguntinha para a nível de céu. Às vezes eu não tenho, não estará na céu da sua. Não sei se eu sei. Não sei de terra, não sei para céu faz. E salvação. Salvação. Se existe. Onde que estou a questão de salvação? Salvação é um desafio complicado aquele igual. Minha gente. E salvação. Salvação é uma coisa que desce sempre, obviamente, minha católica, e sempre desce menino fazer o bem, seguir os mandamentos, para alcançar a salvação. Fica sem uma palavra naquela coisa de salvação. Você quer ser salvo, por exemplo. Nós não estamos falando de salvação a nível de igreja, na sociedade também, e tudo alguém quer ser salvo. Mas na perspectiva de cronista, o que é ser salvo? Ser salvo significa o quê? Alcança o quê? Já sei, é reino de Deus, né? Alcança a vida eterna e tudo aquilo que normalmente não está falando de salvação é naquele sentido lá, de poder ser escolhido entre aspas, né, para ter uma vida eterna. E salvação é na céu. Sim, naquele espaço que essa fosse chama céu. O espaço que essa bom, essa define como céu. A minha mãe fala não, é céu. Para modo de mas salvação é algo que está começando ali.
Claro, aquilo que eu preciso falar, essa família é um espaço que faleceu, né? Mas metade da salvação é ninguém sei nem mais quem está explicando assim. E sim, já entendo, pô. É questões que às vezes não tá vivencia, mas não está expressa. Mas e salvação é algo que, minha perspectiva, é algo que nós não alcança já ali na Terra. Como de às vezes não pensa, mas salvação tem que ser só na céu. Ou seja, ser só naquele outro vida, só depois de nosso passamento físico. Nem que usa de uma morte, como se calhar nós nunca estamos mortos. Se calhar não, com certeza nós nunca estamos mortos. Então, e salvação é algo que não começa a vivenciar ali, através daquela vivência de amor que o Cabo de falar. É a minha perspectiva. Agora, de volar, já não é mais ou menos a mesma coisa que não se acaba para falar, para morrer. Ainda foi naquele espaço que se chama céu, mas céu é lá, o Nino Soto hoje é céu lá. Exatamente. Aquilo é que... E salvação tem um aspecto que onde que nós não estamos buscando. Com a salvação, ali na Terra, ali nós não temos muita maneira de ser salvo. Por exemplo, na boa atividade enquanto médica legal, né? Perito médico legal. Perito médico legal. Isso. Ok, isso. Então, na boa atividade que você exerce, lá dentro, botou pessoas que buscam salvação. Talvez até recorre a justiça para morrer. Naquele momento, se salvação estou em justiça. Queria aquela salvação que não dá para salvação terra a terra, mas e pessoa em si, essa busca uma salvação que hoje naquele vida ele vivencia aquilo que não está felicidade. Então, pessoas tanto ambicionam aquela felicidade, tanto ambicionam aquela vida plena, mas só que e ainda esse que tem as condições reunidas. Para morrer que Cleonice também está trabalha todo dia. Ele trabalha só por amor, mas ele trabalha também por um salário. Claro. Então, aquele salário para você. Como ter uma vida. É para aquela estabilidade. Estabilidade, sim. Isso quer dizer, para aquela salvação, como diz, já a salvação é aquele tipo, aquela liberdade, aquele espaço para hoje, para ouvir, para viver bem. Então já a salvação é assim, já botou uma salvação. E depois que também aquela salvação espiritual, é aquele que também de que as vivências, de que os valores mais profundos do nosso ser, mais profundos da nossa vida. Então que desde hoje volta na atividade profissional, volta bata e partilha amor, se não você falava, mas volta cria aquela afetividade com pessoas, aquela ligação, ou seja, aquela empatia. Então já naquela maneira que volta a exercer a profissão, pessoas podem reparar, mas já é uma pessoa que está vivenciando aquela salvação, aquela felicidade, aquela realização pessoal. Então, mais naquele aspecto que você está falando, e depois agora naquela salvação. A mim sempre me está falando pessoas, e nós hoje nós queremos salvação. Ou seja, nós queremos viver feliz. Mas a nossa felicidade, nós estamos buscando no além. Nós estamos buscando felicidade licenciada. Nós imagina alguém que está habituado com felicidade, que está habituado com salvação, chega a nascer, acha que ele é uma felicidade, que ele é uma salvação, morre que está cheio. Aguenta. Aguenta. Ele desaguenta, está falando, que está acostumado com aquilo ali, que ele ganha caça. Não, a mim creio para o sofrimento. Ou creio para aquele vida de pobreza que não estava nele. Então já, hoje é claro, aquele enquadramento, aquele integra naquele espaço de salvação, de felicidade, já tem que ser um bocadinho. Ele ainda faz uma comparação assim, um bocadinho bacana, mas é simplesmente a pessoa percebe, mas aquilo que está vivencia depois daquele passamento físico ali, mas tem que ser reflexo daquilo que vivencia ali. Tem uma oração da fé, assim na terra como no céu. A vontade de Deus realiza. Então quer dizer que ali na terra não tem que vivenciar a imagem daquilo que vivenciaram no céu. Então, já não vou falar não, mas então, é aquela que está mais profunda naquele aspecto lá. Mas tem uma outra questão também, riqueza. Tá bom, o que é riqueza? Riqueza para mim é que sou a nível de a mim ainda foi uma pessoa rica. Ainda não completamente antes daquela riqueza que crê, mas para mim ainda tem aquela fase construir família e ter filhos, ainda tem uma riqueza também. Mas riqueza é também no sentido de
essa ligado também com felicidade, para morrer, se você é feliz naquele que, na maneira que você vive, se você se sente realizado, você está falando uma pessoa rica. Exato. Você está falando uma pessoa rica, para morrer, você ser milionário, bilionário, para falar uma pessoa rica. Ou você tem uma família, você tem uma felicidade, você te realiza na vários pontos de sua vida, e profissional, e pessoal, familiar, você já é uma pessoa rica. É uma pessoa rica. Já é uma pessoa rica, sim. Exatamente. Então não é como assim? Não vou dizer. Pois eu estou sofrendo mesmo. Se calhar não tá paro perguntas breves para ali. É só que não tem um pedido para fazer. E é um pedido para jovens, ou se calhar para jovens e para mulheres, sobretudo relacionado para meninas. Como de baseado naquilo que eu vou fazer, no percurso que eu vou ter, eu hoje manter certos adolescentes que têm rumo na vida. Mas sabe o que é escrever. E depois, hoje eu te pergunto adolescentes de 14, 15 anos, te perguntar o que é na vida, nunca sabe. Nunca sabe, sim. Então, o desafio é dizer, para mandar aquele ponto de vista, maneira que uma pessoa pode descobrir aquele caminho, ou maneira que uma pessoa pode abraçar algo que está ama, que bem se traz, de cor. Quer dizer, conselho. Okay. A mim, por exemplo, foi uma criança que desde que nós não tinha aquela coisa de imaginar, mas que crescer mais tarde. E não tinha aquela coisa de aquele sonho acordado, digamos assim, que não está falando. Então, o primeiro ponto que te ajudou a descobrir aquilo que você hoje a coisa que eu gosto e coisa que não cresce de por exemplo, uns anos, uma que você idealiza a vida, por exemplo. E a mim uma das coisas que levam depois de fé, obviamente, que levam aquela coisa que desde menino não pensava. Não queria ter uma família, não queria ter uma casa assim, não queria ter aquele vida ali assim, que as coisas assim. Então, bate o gelo, bate a caminho. E então, chama tudo alguém tem aquela ambição saudável, digamos assim. E sabe o gelo, e que o gelo como uma coisa impossível, mas como uma coisa possível. A mim podia pensar assim, que era possível para mim, para morrer. A mim cabe numa família rica, meu último filho de minha mãe, de 3 filhos, me cabe numa família, eu falei assim, não podia caramba, nem para estudar, nem para nada, para formar, nem nada, né? Mas não é como uma coisa impossível. E acredita e tem fé, mas aquele que bota almeja, mas é capaz de chegar lá. E foi uma coisa, duvida de cabeça é uma barreira. É uma barreira. Para mim, primeiro tem que acreditar, mas é capaz. Para chegar onde eu quero. E também, é claro que a pessoa acredita, mas também faz para chegar lá. E obviamente não tem que viver hoje, mas também não tem que pensar, não vive o amanhã, mas pensa no amanhã. E que é que te ajudou a chegar onde que eu quero. Eu acredito na boa mesmo, principalmente. Aquele princípio de tudo. Acredito na boa mesmo. E que tem medo de desafios. A mim podia pensar assim, eu fui em licenciatura, a mim nunca tinha bolsa, nunca tinha ninguém na porta, quem sabe fazer. Foi tão complicado. Normalmente nunca falo de esses desafios que eu tive, mas foi tão complicado para mim. E vai para outra cidade, vai fazer aquele curso, mas não arrisca, não acredita, mas não acredita sempre assim, Deus está ajudando, e então consigo. E hoje, graças àquela decisão que toma de vai que hoje está na Uninsa. E por isso que até medo e acredita. É aquela confiança e arrisca, né? Arrisca, sim. Sempre está falando, quem não arrisca, não petisca, sim. Hoje eu arrisco e você está petisca. Então, e ser paciente também, para às vezes não te quer arriscar e petisca logo.
Yeah. Não tem que arma, não te arrisca, mano. Tem aquele processo que também depois me petisca. E esse paciente sabe esperar, sim. Sabe esperar. E aquela gratidão pela presença ali. Obrigada a mim também pelo convite. Foi uma partilha bem rica e não podia falar muito mais. E tem alguns temas que se calhar não poderiam fazer outras associações para não falar sobre ele. Como de não tem coisas que não quer transmitir para a nossa comunidade, como de é necessário. É necessário falar sobre certos assuntos e sobre tudo que é assuntos mais tabu. Que tinha pessoas que até falam dele, né? Então não te agradeceu pelo contributo desse assim, pela partilha. E que a caminhada continua a ser frutífera. Obrigada. E continua a fazer diferença na vida de pessoas através de boa profissão, através daquilo que você é anteriormente. Amor, muito mais de que profissão, muito mais de que lucra, você tem que ter uma personalidade que onde que você pode contagiar pessoas, você pode ser aquilo que na escritura sagrada fala luz. Então pode ser luz na vida de pessoas simplesmente através da sua presença. Então aquele que aquele grande objetivo, aquele grande, se calhar pode falar, salvação para nós tudo. Salvação para nós tudo é que cada um de nós nos transforma numa luz. Não consegue influenciar pessoas simplesmente pelo facto de não estar presente naquele espaço. Então onde que boa presença para ser notado, mesmo no silêncio, para ser notado se calhar para algo metafísico que nem boa te percebe. Porque é uma experiência que eu entendo, teve e está tendo todo dia, onde que pessoas estão olhando lá, está muito diferente. Então, aquilo que é algo mais essencial que cada um de nós não está desafiado a fazer. E já mesmo para quem também que está assistindo, né? Então, é algo que nós não temos que trabalhar todo dia. Porque levanta de rua de cama com o rosto todo monhongueiro, sai na rua com o rosto monhongueiro, mas levanta, estende o rosto logo, se monta de cama. Estende cama, estende o rosto, você, para você vai quem você que está ali para a rua. E depois as pessoas logo estão já outra coisa boa. Alguém é diferente. Pessoa é diferente. Então é aquele, para marcar a diferença, não que não está bem. Gratidão mesmo, aquele partido ali. Eu te agradeço a oportunidade. Isso ali foi um prazer também, essa conversa com nós. E nós continuamos a levar as coisas ali para a pessoa lá de casa. Gratidão, yeah. Ok. Então, mocinhos, gratidão pela nossa presença, para nós assistir esse podcast desse vídeo. E nós partilha com mocinhos, nós partilha com os amigos. E também nós subscreve no canal e se calhar nos deixa algum comentário. E Cleonice pode vai dar vista de olho, pode responder também. Fazer algumas perguntas que nós temos de fazer. E nos está junto, nos está continuar junto e até o próximo episódio. Junto no Pod. Gratidão. União, um só.